Então vamos agora à palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, vamos aprender juntos aquilo que está escrito no livro A Igreja Triunfante, do irmão Kenneth Hagin. Nós falamos semana passada de como nós podemos ver pela palavra que a terra hoje está nas mãos do inimigo. A terra hoje é governada pelo diabo, embora muitas pessoas digam Deus está no controle de tudo. A palavra de Deus diz que ele não está no controle de tudo. Quem está no controle do mundo é o diabo. E Deus nos colocou aqui enquanto igreja para desfazermos as obras do diabo, para que a gente possa, com o poder de Deus e com o nome de Jesus, desfazer aquilo que o inimigo já fez. Então eu quero hoje levar você juntos comigo lá no princípio de tudo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. No princípio de tudo a gente vê uma passagem em que há 2 versículos apenas que trazem uma espécie de interpretação, que é uma doutrina que é bem difundida hoje em dia, a respeito da criação da terra. Então vamos lá comigo. Gênesis 1, no versículo 1. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E o verso 2 diz: A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Bom, então existem muitos estudiosos modernos, especialmente aqueles que são dispensacionalistas, que é uma visão doutrinária a respeito da criação do mundo e das épocas em que o homem se relaciona com Deus e de como o mundo vai ser gerido por Deus no futuro. Esses dispensacionalistas, dos quais eu sou um deles, afirma que existe um intervalo de milhares, talvez milhões de anos entre o versículo 1 e o versículo 2. Porque o que ele diz aqui? Ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente sabe que tudo que Deus faz é bom. Por que no versículo 2 ele diz que a terra era sem forma e vazia? Como seria vazia se foi criada por Deus? Como poderia aquilo que foi feito por Deus ter trevas agora sobre um abismo? Tudo bem, a palavra abismo, muitas vezes na Bíblia, é colocada para dizer o grande mar, né? Para falar uma grande extensão de terra, o oceano. Eles falavam, muitas vezes, quando fala que os navios estavam afundando, estavam no abismo. Porque, de fato, a gente sabe que a profundidade do mar é muito grande. Mas ele aqui fala claramente sobre algo que é além do oceano. Ele diz que a terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Muita gente interpreta esse intervalo de tempo, como sendo o período em que Deus criou o mundo. Só que o que acontece? A gente sabe que o inimigo se rebelou contra Deus. E há quem diga que a queda de Satanás gerou no mundo este caos que é citado aqui no versículo 2. É como se Deus criou o mundo e o universo inteiro, logo no princípio de tudo, criou os seres celestiais, e com o passar do tempo houve a rebelião de Satanás e 1/3 dos anjos do céu, e eles foram expulsos. E nessa queda de Satanás, quando ele cai na terra, expulsos do céu, e quando eles caem na terra, eles destroem o mundo inteiro. Seja porque caíram e aí a força da sua queda gerou essa destruição, ou seja, porque nessa grande batalha que houve, que em Apocalipse diz que houve uma batalha no céu, essa batalha teve como consequências a destruição da terra. E são teorias, evidentemente são teorias, nós não temos nenhuma comprovação bíblica desse fato do versículo 1 e 2 ter essa diferenciação de tempo, mas é uma teoria que faz sentido, em certa forma, você entender que Deus fez algo perfeito, só que a queda de Satanás destruiu essa perfeição de Deus. E aí no versículo 3, Deus começa a recriar a sua criação destruída. E aí é importante a gente anotar isso. Deus criou o mundo para ser dado ao homem. Deus criou o mundo para ser dado a nós, seres humanos. Então, Isaías, capítulo 14, vai falar sobre a queda do inimigo. E eu quero te chamar lá, para você abrir comigo, em Isaías 14, antes de nós falarmos sobre o reino de Deus que vem antes de Adão. E atente para isso, porque há também um grupo de pessoas que fazem uma teoria
de que havia pessoas no mundo antes de Adão. Só que a minha Bíblia diz outra coisa. Então eu vou mostrar para vocês na Bíblia por que eu não acredito na criação do homem antes de Adão. Isaías 14, no versículo 12, ele fala a respeito da queda do diabo. E deixa só eu abrir minha Bíblia, né? Isaías 14. Embora o versículo ele fale a respeito de uma profecia para Israel, os versículos 12 a 14 eles trazem uma mensagem muito clara. Ele diz assim: como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações. Então, claramente aqui ele fala a respeito de um reino que havia no mundo antes de Adão e antes da queda do diabo. E diz aqui que esse próprio Lúcifer foi responsável por debilitar estas nações, por bagunçar estes reinos. Uma interpretação deste versículo junto com Gênesis 1 e 2, considerando aquela ideia que falamos, que há essa separação de tempo entre Gênesis 1 e 2, indica que havia na terra um governo e que a queda de Satanás do céu, a rebelião de Satanás, debilitou estes governos, o que causou a destruição da terra. E é interessante que ele chama Lúcifer, que quer dizer o portador da luz, filho da alva ou filho da manhã. Daqui a pouco nós vamos ver mais nomes do diabo, mas isso indica uma posição que ele tinha diante de Deus. Há quem diga que ele era o segundo, o braço direito de Deus, né? Há quem diga que ele era a mais excelente das criações de Deus. Porém, no verso 13, aqui diz o que surgiu no coração dele. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Isso indica uma autoexaltação da parte dele, um desejo de ser adorado. Uma outra palavra é inveja, né? A gente vê muita gente invejosa no mundo hoje em dia, muita gente que se rebela por causa de inveja, e um dos pecados, ou o principal pecado que leva Satanás a se rebelar, você vê a raiz de todos os males, surge na inveja, num coração que se exulta e quer se achar mais importante do que os outros. No verso 14 ele fala: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, você será levado ao inferno, ao mais profundo abismo. Bom, então o diabo se revolta. Na época ele não era conhecido como diabo, ele era conhecido apenas como Lúcifer. Ele se revolta. No coração dele surge a inveja, o orgulho. No coração dele surge o desejo de ser maior do que Deus. E aí ele é expulso do céu, destrói a criação de Deus nessa queda. E é necessário Deus recriar o mundo, recriar tudo. Gênesis 2 fala disso. Então esse Gênesis 2 vai dizer como Deus recria a terra, como Deus recria a sua criação e como na sua terra Deus coloca uma nova criatura que não existia até então. O fruto que Deus coloca na terra tem a sua própria essência. Algo que nenhum anjo consegue ter. Algo que nenhum anjo possui. Algo que nenhum anjo é, de fato, como Deus é. Os anjos são criaturas celestiais, poderosos, sim. Deus os criou poderosos, capazes de fazer coisas extraordinárias no mundo espiritual. Mas aqui na terra, Deus colocou um boneco de barro. Mas não apenas um boneco qualquer. Nesse boneco, Deus soprou a sua própria essência e colocou nele o seu próprio espírito. O espírito do homem é um só com o espírito de Deus. Adão foi criado semelhante a Deus. E de certa forma, Adão era Deus sobre esta terra. Por quê? Já vimos no Salmo 115 que Deus criou os céus para si, mas a terra ele deu aos homens. E o próprio Deus chega para Adão e diz: governe essa terra, domine sobre ela, domine sobre as criaturas, ela é sua para você fazer o que você quiser. Você tem o poder sobre esta terra. É evidente que Adão era limitado por suas próprias atribuições físicas, ele não era como Deus é, onisciente, onipotente, onipresente, ele
tinha suas limitações físicas, mas ele tinha uma capacidade intelectual altíssima, tanto que Deus falou, dê nome para todos os bichos, e ele saiu dando nome para todos os animais. Você consegue lembrar do nome de todos os animais que você conhece? Não. Às vezes a gente está brincando de adedonha. Animal com a letra C. A gente nem lembra que cachorro tem a letra C. Então imagine o poder que Deus colocou nessa criatura. E é por isso que há um versículo que diz que Deus fez o homem um pouco menor do que Deus. Elohim. A palavra Elohim quer dizer Deus ou deuses. E há quem traduza como criaturas celestiais. Então há aquela teoria que diz, não, Deus fez o homem menor do que os anjos, mas se você for pegar a palavra e fazer uma tradução literal, ela diz, Deus fez o homem menor do que Deus. E isso choca muita gente. Então a primazia de Deus, a criação do homem, que fez um ser que tem uma capacidade extraordinária que os anjos não possuem. Sabe, todos os espíritos vêm de Deus. Os espíritos bons e os espíritos maus, todos foram criados por Deus. Isaías fala isso. E de fato, muita gente para e reflete. Só Deus cria os espíritos, não é? Só Deus tem a capacidade de criar seres espirituais. E isso foi dado ao homem. Quando o homem ou a mulher se casam e têm um filho, um espírito novo é criado aí. Nenhum anjo tem a capacidade de fazer isso. Nenhum anjo pode criar um novo ser. Mas nós podemos. Os humanos podem. Então veja que extraordinário o poder que Deus delega ao homem para governar a terra. Mas aí o diabo já tinha inveja de Deus, porque não era como Deus, e agora o alvo do diabo se torna o homem. Sabendo o diabo que ele não pode destruir Deus, ele tenta destruir a sua primazia da sua criação, a sua obra-prima. E aí o homem agora está na posição Adão, de filho de Deus, criatura excelente de Deus, mas cai, porque resolve obedecer ao diabo. E aí o homem perde a sua condição de ter uma relação direta com Deus, e é por isso que Deus chega no jardim e pergunta, Adão, onde você está? É claro que ele sabia onde Adão estava. Eu acho que Deus não ia saber que Adão estava escondido atrás da moita. Ele sabia, mas ele perguntou, Adão, onde você está? Isso simbolizava a separação do espírito humano com o espírito de Deus. Não havia mais a conexão perfeita que havia antes, porque houve pecado, desobediência. E onde está o pecado, Deus não está. Isso é algo muito sério. Na nossa vida, nós costumamos dizer que temos Deus, que andamos com Deus, que Deus é tudo para nós. Mas uma vida de pecado afasta a presença do Espírito Santo de nós. E muitas pessoas estão com sua mente recalcitrada, achando que andam com Deus, mas não estão andando com Deus. E é por isso que é importante cada um de nós vigiar a nós mesmos, para não entrarmos no engano do diabo. Amém? Glória a Deus. Então, há uma teoria, como eu falei, de que existia um reino de homens antes da criação de Adão. Em Ezequiel vai ser dito que o diabo estava andando no Éden de Deus, coberto de pedras, né, cheio de pedras preciosas. E aí tem um amigo meu, Adeildo, que sempre fala que esse é o Éden mineral. E eu dizia, que conversa errada. Até entender por que ele diz isso, né? Então, este reino que é falado que o diabo debilitava, as nações que o diabo debilitava, não era um reino de homens, mas era um reino de seres celestiais, que estavam andando pela terra, governando a terra, amando de Deus. E havia, inclusive, este jardim cheio de pedras preciosas. E por que você não pode dizer, eu e você não podemos dizer, que existiam homens na terra antes de Adão ser criado? Porque em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, nos é dito que Adão é o primeiro homem. O primeiro ser humano criado por Deus foi Adão. Não havia outro antes. Não havia outra pessoa criada antes de Adão. Muitas pessoas dizem, então como pode, depois que Caim foge da presença de Adão, ele encontra cidades e encontra pessoas? Eu interpreto que a gente não sabe quantos anos aconteceu, quantos anos se passaram antes de Abel e Caim brigarem, né? Na verdade, antes de Caim matar Abel. A gente não sabe quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram antes de Caim
fugir depois do homicídio. Então é provável e muito provável, e a gente sabe que isso aconteceu, que esses irmãos já tivessem se espalhado por algumas regiões da terra. É possível que Caim tenha fugido de onde ele morava e no Oriente encontrou cidades habitadas por seus irmãos, irmãs e sobrinhas. E lá eles se casaram. Então, há pessoas que dizem que quando Adão e Eva saem do jardim já encontram cidades, né? E aí isso seria a prova de que existiam pessoas criadas antes de Adão e Eva. E eu digo, não é possível. A gente não sabe o tempo que se passou para que houvesse essa proliferação de humanos. A gente sabe que houveram Caim, Abel, Sete e vários outros filhos e filhas no período de 900 anos em que eles estiveram espalhados pelo mundo. Isso condiz, inclusive, meus queridos, e eu preciso fazer esse parêntese agora, marca de parêntese. Existe um estudo científico a respeito da genética humana, e eu não vou conseguir te dar as referências agora, claro que eu não vou, porque eu não tenho isso decorado, mas existe esse estudo que indica que houve um tempo da humanidade em que a população humana ficou extremamente reduzida para algo em torno de 9.000 pessoas, se não me engano. 9.000 pessoas era a população humana, que depois essa população se casou entre si e se espalhou por todo o mundo. E aí também esses mesmos cientistas que estudam código genético humano, eles descobriram que todas as mulheres hoje, a partir do estudo da mitocôndria de suas células, todas as mulheres que vivem hoje na Terra são descendentes de uma única mulher. Isso condiz com alguma coisa que você aprendeu? Isso condiz com alguma coisa? Concorda, Rafa? Concorda com alguma coisa que você aprendeu? Todas as mulheres do mundo descendem de uma única mulher. E todos os homens do mundo também, a partir do estudo de seus cromossomos, do cromossomo Y, todos os homens que estão vivos hoje descendem de um único homem que viveu há milhares de anos. Isso condiz com alguma coisa que você estudou na sua vida, Rafael? Então quem será este homem? Eis a questão. Há uma separação de tempo nesse estudo genético. Indica que a mulher veio muito antes desse homem vir. E aí a gente para e pensa, mas não era para ser Adão e Eva? Pois é, mas de fato todas as mulheres são descendentes de Eva. Mas todos os homens são descendentes de Noé. Olha só que interessante, né? Que interessante, a própria ciência comprova aquilo que Deus já falou na sua palavra. Agora fecha parênteses e vamos voltar para o nosso estudo. Quanto tempo tem aí, Rafael? Vamos lá. Certo. Glória a Deus. Então, vamos continuar estudando a respeito da queda de Lúcifer. No capítulo 28 de Isaías ou é de Ezequiel? Deixa eu ver aqui. Isaías 28. Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. Abra aí sua Bíblia comigo. No verso 16 está escrito assim. Não, vamos ler. Primeiro vamos fazer a introdução, né, do capítulo 28 de Ezequiel. Ele diz assim, no versículo 1, veio sobre mim a palavra do Senhor dizendo, diga ao príncipe de Tiro. E ele vai e começa a falar coisas específicas para o príncipe de Tiro. E no versículo 11, muda. Ele diz, veio a minha palavra do Senhor dizendo, levante uma lamentação sobre o rei de Tiro. Primeiro ele começa, o príncipe de Tiro e depois o rei de Tiro. Hoje no nosso mundo, nossa sociedade, existe uma diferenciação entre quem é rei e quem é príncipe, né? A gente diz, o príncipe é o filho do rei. No tempo antigo não havia essa diferenciação. O rei ou o príncipe poderia ser a mesma pessoa. Só que aqui ele fala uma coisa diferente, né? Ele fala algo diferente a respeito de cada um deles. No versículo 12, ele diz assim, assim diz o Senhor para o rei de Tiro, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus. Isso aqui já nos revela alguma coisa. Espera aí, o rei de Tiro, o príncipe de Tiro, o governante natural de Tiro, da cidade de Tiro, uma ilha, que hoje não é mais ilha, mas antigamente era uma ilha, que fica na costa do Líbano.
Esse homem esteve no jardim do Éden? Não, não esteve. O jardim do Éden já foi destruído no dilúvio. Mas então, este rei de Tiro estava no jardim do Éden. Então, quem é esse? Hoje interpretamos que ele era Lúcifer, porque ele fala no verso 14: Tu eras o querubim ungido, te estabeleci no monte santo de Deus estavas e andava no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras no teu caminho. Agora guarda esse versículo aí, versículo 15. Perfeito você era nos teus caminhos, desde o dia que você foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, o seu interior se encheu de violência e você pecou. Por isso eu te lancei profanado para fora do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. O verso 17 diz: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que eles olhem para ti. E ele vai falando mais a respeito da queda do diabo, a respeito da queda deste homem que hoje nós entendemos ser Lúcifer, o mesmo que é citado em Isaías, que foi expulso do céu por causa do seu orgulho, que foi expulso do céu por causa da sua soberba. Eu particularmente, Vitor, interpreto esse versículo 16, que ele fala assim: na multiplicação do teu comércio, o seu interior se encheu de violência. Eu geralmente interpreto esse versículo, essa parte, comércio, com o fato de lidar com indivíduos, né, com pessoas. Parêntese. O que faz uma pessoa se inflamar em seu coração a respeito de algo? O que faz uma pessoa acender a sua ira? Muitas vezes você olha para uma pessoa e você tem um pequeno rancor daquela pessoa. Mas o que faz isso aumentar ao ponto de se tornar ódio? Eu digo que quanto mais você fala a respeito do problema, maior ele fica. Quanto mais mal você fala de alguém, com mais raiva você fica dessa pessoa. E isso faz surgir dentro de você o ódio, a ira, e isso faz você pecar. Eu interpreto que o que fez o coração do diabo cada vez mais ficar pior foi o fato dele se comunicar com o outro terço de anjos a respeito da glória de Deus e dizer: por que só Deus é adorado? Por que só Deus é digno de louvor? Por que só a gente canta para Ele e ninguém canta para a gente? Isso é uma interpretação minha, é assim que eu gosto de ler e entender o que aconteceu no céu. Porque como pode um ser que foi criado à perfeição, de repente, surge o mal dentro dele, se nada que Deus cria é mal? Deus cria tudo que é bom, perfeito e agradável. Mas aquele ser permitiu que dentro de si surgisse o orgulho. Como? Através da fofoca. Então você é fofoqueiro, preste atenção no que você anda fofocando. Se você é fofoqueiro, cuidado para não colocar o diabo dentro do seu coração. Amém? Glória a Deus. A gente encontra algo semelhante com o filho de Davi, que se senta à porta do palácio, e todo mundo que sai do palácio que não tem sua causa julgada, ele pergunta: o que aconteceu? Falou com o rei? E as pessoas dizem: não, o rei estava muito ocupado, não pôde falar comigo. E aí o fofoqueiro lá, o rebelde, diz: ah, se fosse eu. Eu não lembro o nome do filho. Tu lembra, Rafael, qual foi o filho que se rebelou? Ah, se fosse eu que fosse rei. Se eu fosse rei, eu não ia fazer isso. Se fosse eu que fosse o chefe, não ia ser assim. Se fosse eu que fosse o líder, não ia ser desse jeito que eu ia fazer. E aí começa a falar com as pessoas a respeito disso e vai inflamando o coração das pessoas e de repente ele já está enredado no pecado e ainda leva um terço das pessoas junto com ele em rebelião. Então cuidado você com o que você anda falando a respeito do seu líder, do seu chefe, do seu presidente, do seu Deus, do seu irmão. Porque você começa a falar mal do outro, daqui a pouco você está no mesmo pecado do diabo. E nem percebe. Fecha parênteses. Glória a Deus. Então, caiu. O diabo caiu. Caiu do céu. Invejou Deus, foi expulso. Deus criou a terra, o homem como sua obra-prima, o diabo vai lá e corrompe o homem. E aí o que tem no coração do diabo? Em Isaías capítulo 14, a gente já leu uma parte, mas vamos ler de novo, para que fique claro nos nossos corações o que é do diabo e o que não é, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Isaías 14, o orgulho diz, no verso 13, subirei às estrelas do céu e exaltarei o meu trono, acima do trono de Deus. O orgulho, a soberba, por isso que a palavra diz que a soberba precede a ruína, que Deus resiste ao soberbo. Muitas vezes quando você está se achando melhor que alguém,
é soberba? Muitas vezes a soberba é o que te impede de se relacionar bem com seus irmãos e de amá-los como Jesus disse que você deve amá-los. Anota isso no seu coração, viu? Palavras que salvam. Então, o que tem no coração do diabo é a vontade de ser como Deus. Então, tudo que ele vai fazer na terra, depois que ele corrompeu o humano, é ser adorado, é tentar ser adorado. Ele vai fazer de tudo para se colocar no coração do homem e roubar o lugar de Deus. Já que ele não pode colocar o trono dele lá no céu, ele coloca o trono dele hoje no coração do homem. E tudo que vem do diabo, a gente sabe o que são: as obras da carne, o amor ao dinheiro, a idolatria, a própria soberba, a vontade de ser maior do que todo mundo. Quando você está fofocando, falando mal do seu irmão para alguém, inflamando o coração de alguém contra outra pessoa, você está entronizando o diabo. Olha só que interessante. Eu adorar o diabo? Nunca que eu faço isso, eu adoro Deus. E quantas vezes você não já fez adoração ao diabo sem perceber? Quando você está falando mal de uma pessoa, quando você abre sua boca para glorificar as obras do diabo mais do que você glorifica as obras de Deus. Como eu faço isso? É simples. A palavra de Deus diz uma coisa, mas às vezes a circunstância da sua vida vai dizer outra. E aí você tem a escolha de glorificar a Deus, dizendo Deus é bom, ou de glorificar o diabo, dizendo ele me roubou. Viu? A minha coluna travou. Passei a semana inteira com a coluna travada. Acontece. Não acontece? Acontece. A coluna da gente é uma linha de ossos que não é para ficar em pé. Precisa de muita força das costas para os ossos ficarem em pé. E a gente nem sempre está fazendo exercício, nem sempre a gente está malhando. E o que acontece? Trava a coluna. E aí quando trava a coluna, a gente tem agora duas realidades. A dor na coluna diz que nós somos doentes, que temos um problema na coluna. Aí vai para o médico vai dizer, você está com hernia de disco, bico de papagaio, artrose em não sei quantas vértebras. Aí você corre para a palavra de Deus, você é curado. E agora? O que eu vou ficar? Agora, quem eu vou glorificar? Vou glorificar o diabo, porque a doença vem do diabo, ou vou glorificar a Deus, porque a cura vem de Deus? E eu vou ficar falando sempre, eu sou curado, ou vou ficar falando sempre, eu sou doente? O que eu vou falar? Qual vai ser o louvor que vai sair da minha boca? Eu vou glorificar a Jesus pela obra de Deus, ou vou glorificar o diabo pelas suas obras? Fica a reflexão aí para você. Para mim também. Amém. Então, no coração do diabo há a inveja, há a vontade de ser adorado. Tanto que quando ele chega para Jesus na tentação, ele diz isso, né? Se você me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Somente se você se prostrar e me adorar. Oh, meu querido. Nós temos que ter cuidado também, viu, com isso. Com quantas vezes nós estamos com o nosso coração voltado a receber o louvor dos homens. Quantas vezes nós estamos esperando um elogio de uma pessoa. Quantas vezes nós fazemos a coisa para podermos dizer, eu sou o melhor nisso, não tem ninguém igual a mim. Cuidado com isso, que isso também é orgulho, é coisa do diabo. Tem muita coisa que o diabo coloca na nossa mente, né? No nosso coração também, então precisamos vigiar sempre. E eu quero ler com você um trecho aqui do livro. Estou falando rápido, Rafael. Tá bom? Tá bom. No capítulo, na página 13 do livro, para quem pegou agora, ó. A Igreja Triunfante, do irmão Kenneth Hagin. Na página 13, ele traz aqui alguns nomes do diabo que são citados na Bíblia. Nomes que revelam quem o diabo é e o que ele anda fazendo no mundo. E o primeiro nome que ele traz aqui é adversário. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso redor como um leão, procurando alguém para devorar. Então ele é o nosso adversário, aquele que se opõe a nós. Em João 10:10, um versículo bem famoso, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E essa é uma contraposição que Jesus faz entre ele, o pastor das ovelhas, o bom pastor, e o ladrão, que é aquele que vem para matar, roubar e destruir. Jesus vem para dar vida e entregar a própria vida, inclusive. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então, se tem algo na sua vida que está te matando, te roubando ou te destruindo, saiba que vem do diabo, que é o próprio diabo, manifestando alguma coisa contra você.
Não é Deus. Essa história, Deus me deu, Deus tomou. Eu gosto de falar isso, porque está em Jó, né? Jó diz, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E há uma música, as pessoas cantam, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só que você para ler Jó, leia o livro todo, não leia só uma parte. Jó, no final de tudo, ele vai dizer, eu estava louco, falando besteira, porque eu não conhecia Deus de fato. Anote isso. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus vem para que a gente tenha vida e vida em abundância. A palavra diz em Romanos que tudo que Deus nos dá, Ele não toma. Os dons e chamado de Deus são irrevogáveis. Ele deu, é seu. A palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda. A palavra também diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a palavra diz que o diabo é ladrão. Então, se tem alguma coisa sendo roubada de você na sua vida, não diga que é Deus. Não diga que é Deus. Não diga, não, Deus está me colocando à prova. Não diga isso. Não diga, porque Deus não usa mal. Já começa aí. Deus não tem mal para tentar ninguém com mal. Deus não é ladrão. Ele não vai te roubar para colocar você à prova. Deus não tem doença no céu. Ele não vai botar doença em você para colocar você à prova. Amém? Eu já falei várias vezes, é preciso a gente conhecer quem Deus é e qual é o verdadeiro caráter de Deus para poder desfrutar das coisas dele aqui na Terra. Enquanto a gente ficar passivo, achando que a doença vem de Deus, a gente não vai receber cura. E afinal, se a doença vem de Deus, agora vamos fazer essa reflexão aqui. Se essa doença que está sobre seu corpo é Deus testando sua fé, por que você está tomando remédio? Se é da vontade de Deus que essa doença esteja sobre você para testar a sua fé e para te fortalecer, você tomar remédio é ir contra a vontade de Deus. É ou não é? Reflita comigo nisso. Não estou dizendo que você não deve tomar remédio. Estou dizendo que você deve refletir se realmente foi Deus que colocou isso sobre você. Amém? Amém. Glória a Deus. Também o diabo é homicida e mentiroso. Em João capítulo 8, verso 44, Jesus chega para um bando de gente e fala, o seu pai é o diabo. Você não é filho de Abraão, não. Você é filho do diabo. Por quê? Ele sempre foi homicida desde o começo e é mentiroso e o pai da mentira. Então quem anda em mentira é filho do diabo. Eita Jesus, agora foi pesado. Agora foi pesado. Não, mas uma mentirazinha assim, uma mentirazinha não faz mal. A minha palavra está dizendo que quem é mentiroso é filho do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Está escrito, não sou eu. Solte suas pedras. Solte suas pedras, não sou eu. Mas uma mentirazinha assim de vez em quando. É você que sabe aí, ó. Eu não tenho nada a ver com isso. Em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 10, o diabo também é chamado de acusador dos irmãos. Ele está dia e noite acusando diante de nosso Deus os irmãos, colocando diante de Deus as nossas falhas, né? Porque afinal, nenhum de nós atingiu ainda a perfeição. Então o diabo está o tempo todo lá, apontando para Deus os nossos erros. E Jesus está o tempo todo do lado de Deus dizendo, perdoe eles, Pai. Eu sei o que é ser humano. Eu sei como é difícil. Né? Diz que nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é padecer, que é Jesus. E é por isso que ele está o tempo todo intercedendo por nós. Então, se a gente erra, a gente pode chegar, Pai, me perdoe em nome de Jesus. E Jesus vai dizer, Pai, perdoa. Porque ser humano é complexo. Glória a Deus. E Jó também o livro de Jó também mostra isso, né? Mostra o diabo chegando diante de Deus e dizendo, tá vendo ali, ó? Você tá falando bem de Jó, mas Jó só te adora porque você deu tudo para ele. Tira as coisas dele para ver se ele não te blasfema contra você. Então ele acusa o ser humano contra Deus, para que o homem caia assim como ele já caiu. Amém. Também o diabo, ele é sedutor. Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz que o grande dragão foi expulso. Ele era
Satanás, o sedutor do mundo. Porque o objetivo dele, como já falamos, é levar o homem à destruição. Então ele seduz o homem com todo tipo de prazer e com todo tipo de idolatria para que o homem não dê glória a Deus e caia da sua posição de filho de Deus, como já caiu e hoje precisa ser restaurado através de Cristo. E há também quatro nomes aqui que são dados ao diabo. Anota aí. Ele é chamado de anjo de luz. Em 2 Coríntios capítulo 11, 14, diz que ele se transmuta, se veste como um anjo de luz para enganar os filhos de Deus. Também diz em João 12, 31, que ele é o príncipe deste mundo, porque como ele tomou o governo do mundo do homem, ele começou a governar a terra. E também ele é chamado de príncipe dos poderes no ar, porque nas regiões celestiais, quem governa hoje é o diabo. Existem 3 céus, a gente vai falar disso daqui a pouco. E neles, em alguns deles é o diabo que governa. Veja, tudo isso porque o homem obedeceu a ele, viu? Tudo isso porque o homem desobedeceu a Deus e decidiu obedecer a Satanás. Em Efésios 2:2 diz que nós, em outro tempo, andávamos governados de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe dos poderes das regiões celestiais, segundo o Espírito que hoje opera nos filhos da desobediência. Vamos lá. Adão deixou de ser filho de Deus no momento que pecou. Ele pecou por quê? Porque desobedeceu a Deus e ele se tornou filho da desobediência. A terra passou naquele momento para a mão do diabo, porque a palavra diz que aquele a quem você obedece, este se torna o seu senhor. Então, o ser humano caiu da posição de filho de Deus e se tornou filho da desobediência, ou seja, filho do diabo. Todo ser humano que nasce hoje, desde Adão até hoje, ele nasce com a condição carnal sobre si, com a condição de pecador. Ele não nasce pecando, mas ele nasce com a condição de pecar. No momento que ele cria consciência e começa a saber o que é certo e o que é errado e decide fazer o que é errado, naquele momento ele fica afastado de Deus definitivamente e precisa se reconciliar com Deus. Como a gente se reconcilia com Deus? Através de Jesus. Jesus morreu por nós e o sangue de Jesus limpa todos os pecados. Então essa é a condição do homem hoje. A condição do homem é uma condição de pecador, de filho do diabo. Eu gosto de dizer isso com ênfase. O homem é filho do diabo. Diga comigo, o homem que não tem Jesus é filho do diabo. Amém? O homem que não tem Deus, a palavra diz isso, filho da desobediência, filho da ira e, como Jesus diz, filho do diabo. Jesus não tem papa na língua, né? Jesus não tem arrudeio. Ele diz, vocês são filho do diabo. Vocês não, viu? É Jesus falando com os fariseus, pelo amor de Deus. Nós hoje, pela adoção que vem através de Jesus, oh glória a Deus, agora somos filhos de Deus. Mas o homem sem Jesus é filho do diabo. Por mais que você diga, mas fulano é tão bonzinho, fulano é uma pessoa tão boa, né? Fulano não mente, não rouba, fulano é honesto, fulano é um bom esposo, é uma boa esposa. Pois é, mas se ele não tem Jesus na sua vida e no seu coração, a minha palavra, a minha Bíblia diz que ele é filho da desobediência, filho da ira e pior, filho do diabo. Oxe, mas aquele homem que pregava a paz, que pregava o amor, que pregava a paciência, se ele não tem Jesus, ele é filho do diabo. E é por isso que nós precisamos pregar, meu amigo, a todas as pessoas. Você fica assim, às vezes, pensando, oxe, eu vou pregar para fulano, fulano é tão bom. Meu querido, se ele não tem Jesus, ele precisa de salvação, porque a alma dele está indo para o inferno. E se você não prega, tendo a chance de pregar, quando vier o tribunal de Cristo, Cristo vai chegar diante de você e vai dizer, por que você não pregou para essa pessoa? Por que você não anunciou a salvação para essa pessoa? Em Ezequiel está escrito, filho do homem, se eu chegar para você, isso é Deus falando, se eu chegar para você e disser, pregue para aquele pecador, para que ele se arrependa, e você não pregar, o sangue dele está sobre suas mãos. Eu não quero ter sangue nas minhas mãos. Eu não sei você. Eu não quero ter o sangue de ninguém nas minhas mãos. Então, todas as vezes que Deus fala comigo, vá lá e pregue, eu faço alguma coisa para anunciar Jesus para aquela pessoa. Amém? Se esforce também nisso. Jesus está falando com você o tempo todo. Segue o teu chamado, mas tu está fugindo. Então para de fugir. Deus fala com você o tempo todo.
segue o teu chamado, cumpre o teu ministério, faça a obra de evangelista, prega a palavra e tu tá fugindo. Então presta atenção. Presta atenção na tua vida. Amém? Glória a Deus. Continuando, uma das outras coisas que Satanás é chamado na Bíblia é em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que diz que o diabo é o Deus deste século, o Deus deste mundo presente, o Deus desse sistema que a gente vive. Volto a dizer, a gente costuma dizer, Deus está no controle de tudo. O nosso Pai, Deus, Jeová, não está no controle de tudo. Ele está no controle daquele que entrega a sua vida a Ele. Porque o mundo jaz no maligno. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Amém? Então anote isso aí no seu coração, anote isso na sua Bíblia, anote isso na sua palavra. O diabo é o Deus deste século. E cabe a nós, enquanto igreja, desfazer as obras do diabo. Lembra disso? Contra as portas do inferno. Não, a igreja... Não, peraí, vamos lá. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, de fato você é Pedro. Sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. As portas do inferno não resistem aos golpes que a igreja dá. Então nós temos hoje o poder dado por Deus, no nome de Jesus, para desfazer as obras do diabo. A questão é, estamos fazendo uso disso? Estamos fazendo uso do poder que Deus nos dá? Estamos fazendo uso da autoridade que há na igreja através do nome de Jesus? Eis que vos dei poder para desfazer as obras do diabo e pisar sobre todas as cobras e escorpiões. E estarei convosco até o final dos séculos, até a consumação dos séculos. Temos feito uso do nosso poder em Deus? Ou temos deixado a vida nos levar, a vida leva eu? Temos deixado o diabo fazer o que ele quer na nossa vida, na vida da nossa família, e temos apenas assistido com a boca aberta assim. Eita, olha, mais um problema. Meu querido, precisamos tomar a rédea de nossas vidas. E nós fazemos isso através de Jesus. Sem Jesus a gente não pode. Ele mesmo disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Isso é uma verdade. Sem Jesus a gente não pode fazer nada. Mas com Jesus a gente pode. A gente deve. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Ainda estou na metade aqui na metade da pregação. Então vamos recapitular o que nós vimos semana passada. Em Lucas capítulo 4, a gente vê a tentação, né? Jesus é tentado pelo diabo e o diabo chega. Veja todos esses reinos da terra. Se você somente me adorar, eu te darei todos estes reinos com sua glória, porque me foram dados e eu dou a quem eu quiser. O diabo deixou claro ali. O mundo pertence a ele. E Jesus sabe disso. Tanto que Jesus foi tentado pelo diabo quando o diabo chega e diz: o mundo pertence a mim. Se você me adorar, eu te dou. Isso é uma verdade. Não tinha como o diabo mentir para Jesus, porque Jesus saberia se fosse mentira. Jesus diria, diabo, isso é mentira, deixa de ser besta, que eu sei que isso não é teu. Mas o mundo pertence ao diabo. Viu? Não esqueça disso. Salmo 115:16, a gente lê que que Deus criou o mundo para o homem. O céu pertence a Deus, mas o mundo foi dado aos homens. E os homens entregaram para o diabo. E o diabo hoje é o dono de tudo. Então, o diabo ele é dono da terra inteira. Ele só não é dono daquele que entregou sua vida a Jesus, porque entramos no reino de Deus. Lembra? Arrependam-se, porque o reino de Deus está dentro de vós. E é aí que a gente tem o poder de não estar debaixo do domínio do diabo, quando nós estamos no reino de Deus. Como a gente entra no reino de Deus? Confessando a Jesus como Salvador, se colocando debaixo do senhorio de Cristo. Aí entramos no reino de Deus. Então, o diabo ele governa sobre toda a terra e também governa as regiões celestiais. Como assim as regiões celestiais? Tu acabou de dizer, você pode estar pensando, tu acabou de dizer que a terra é dos homens, mas o céu é de Deus. Bom, vamos lá. A minha Bíblia, e de fato é na Bíblia, não é no livro apócrifo, está escrito que existem 3 céus. Você já percebeu isso? Você já percebeu isso, Rafael? 3 céus. Em 1 Coríntios, abra lá comigo,
no capítulo, 2 Coríntios, no capítulo 12, nós temos uma explicação de Paulo dizendo coisas que aconteceram com ele. E ele nem fala tudo, ele acha que não deve falar. No versículo 2, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, diz assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, não sei se no corpo ou se fora do corpo, Deus sabe, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Só esse versículo aí. Depois ele vai dizer o que ele viu nesse terceiro céu, coisas que não se dá para pronunciar. João, o que escreve Apocalipse, também diz que foi levado, né, para os céus de Deus e para o trono de Deus e viu coisas extraordinárias. E Deus fala para ele: anota aí que você vai ver coisas que eram, que são e que hão de vir. Então o Apocalipse todo foi escrito a partir de uma revelação que Deus deu para aquele homem do passado, do presente e do futuro. E a gente sabe que esse céu de Deus é aquele que finalmente agora tá as coisas se encaixando, né? Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Então, o céu que pertence ao Senhor é esse terceiro céu. O terceiro céu é o céu de Deus, o céu que Deus habita, o céu que Ezequiel viu o templo que vai ser construído. Perdão, o templo de lá do céu que vai ser depois construído uma réplica aqui na terra. É o céu que Paulo viu, é o céu que João viu, é o céu que muitas vezes nós não vemos, porque só é dado a vê-lo por uma revelação divina com algum propósito específico. Então nós sabemos como é esse céu porque nós temos aqui pessoas que já foram, viram e que escreveram sobre isso, né? O trono de Deus, resplandecente em glória, o arco-íris em volta, né, do trono, muita luz, a glória de Deus, os querubins cantando, os anjos cantando, os serafins voando, cantando santo, santo, santo. E como Ezequiel vê um grande templo, muito semelhante àquilo que Salomão fez, mas muito maior, e que vai ser reconstruído aqui em Jerusalém depois que Cristo voltar para governar no milênio, mas aí é outra história. Então esse terceiro céu é o céu que Deus governa, é o céu em que o diabo inclusive se apresentou diante de Deus para falar mal de Jó, lembra disso? Estavam os anjos, filhos de Deus, passeando, se apresentando a Deus e Satanás veio no meio deles e disse: tá vendo ali Jó? Só te adora porque o Senhor deu tudo para ele. Então esse terceiro céu é o céu que Deus governa, em que os anjos estão e que vêm e vão à terra na hora que eles querem. Mas existem ainda 2 outros céus. E quais são esses outros céus? O irmão Kenneth Hagin diz que o primeiro céu é esse céu atmosférico que nós estamos aqui. Eu não vou lembrar os nomes, ó. Litosfera, ionosfera. É isso, Rafael? Tu lembra? O céu atmosférico, onde tem essa camada de nitrogênio e oxigênio que nós respiramos, onde nós vemos a abóboda celeste, que é onde nós vemos azul ou vermelho ou laranja. Este é o céu atmosférico e é dito pelo irmão Hagin que este é o primeiro céu. O irmão Hagin também diz o segundo céu é o céu mais distante, o firmamento, onde estão as estrelas, o Sol, a Lua, os outros planetas, as outras galáxias, o universo externo, né? Seria o segundo céu. Eu não interpreto dessa forma, eu interpreto que o segundo céu é o meio celestial, é o meio espiritual, melhor dizendo, em que nós não vemos com os nossos olhos se não for dada uma revelação. Então eu digo que o segundo céu é o mesmo céu que o primeiro céu, que é onde habitam os seres espirituais, que nós não conseguimos ver. E o primeiro céu, de fato, é o nosso céu aqui, o céu atmosférico, incluindo o espaço. Na Bíblia não diz o que é primeiro céu e o que é segundo céu, tá bom? A gente sabe que o primeiro céu é o que está mais perto da gente por causa da ordem, e o terceiro céu é aquele que é o céu de Deus. É só isso que a Bíblia diz. De qualquer forma, o que a palavra diz é que o diabo está nessas regiões celestiais, na primeira e na segunda. Em Efésios, capítulo 6, vamos ver lá. É o versículo que fala disso. Efésios, capítulo... Quanto tempo a gente tem? 50 minutos? 50 minutos? Misericórdia! Tá quase acabando.
Certo. Efésios 6, versículo 12, vamos lá, vamos concentrar aqui para terminar a pregação. Efésios 6, capítulo 12, diz assim: nós não temos que lutar contra a carne e contra a sangue. Gente, anota esse versículo aí, esse daqui é revelador. Nós não temos que lutar contra a carne e contra a sangue. Nós temos que lutar contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Então, por isso que eu digo que esse é o segundo céu, é o mundo espiritual que envolve a nossa terra e que nós não vemos se Deus não nos revelar. Mas isso deixa muito claro que quem está governando esse mundo espiritual em que nós vivemos é o diabo. Só que o diabo, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele não é onipresente. Ele também não pode fazer tudo sozinho, porque ele não é onipotente, agora sim. Mas aqui ele diz que existe uma grande quantidade de principados, poderes, príncipes das trevas deste século, que se você for parar para ver, é semelhante ao que ele falou em 2 Coríntios, né? Em 1 Coríntios, não? Que cega as pessoas. Tu lembra? Tem aqui, 2 Coríntios, capítulo 4. Diz aqui que há um Deus neste século. E aqui em Efésios 6:12, diz que existem os príncipes das trevas deste século. É como se fosse uma grande quantidade de anjos caídos ocupados em governar esse mundo celestial, esse mundo espiritual, que nós não vemos. As hostes espirituais da maldade, os principados, as potestades. O que ele está dizendo aqui bem claramente é: o diabo está governando tudo. Nós não temos que lutar contra pessoas. Veja, pessoas não são os nossos inimigos. Os perseguidores não são os nossos inimigos. Aquelas pessoas que falam mal de nossa fé não são os nossos inimigos. Aquelas pessoas que querem mudar o mundo e corromper a sociedade com valores que são diferentes dos valores de Deus, estes não são os nossos inimigos. Os nossos inimigos são os anjos caídos, os demônios que governam este mundo, que governam a mente dessas pessoas, que governam a vida dessas pessoas, que governam estas nações. Porque as nações do mundo inteiro estão na mão do diabo. Você sabia disso? Todas as nações do mundo têm suas hostes de espíritos que governam essa nação. Sabia disso? Pois fique sabendo. Porque a palavra de Deus, daqui a pouco a gente vai ver em Daniel, diz que só uma nação não é governada por um demônio, que é Israel. Todas as outras tá cheio de demônio, governando e influenciando a vida dos seus governantes. E vamos por parte, né? Então, primeiro de tudo, o domínio do diabo se manifesta na terra, através dos seus anjos caídos, das suas hostes de anjos, os principados, que são os governantes, os poderes, as potestades, aqueles que cegam o entendimento do homem, que são os príncipes das trevas deste século, e aqueles que atuam para a destruição da humanidade, que são as hostes espirituais da maldade. Sabe, muitas vezes a gente vê casos de crimes horrorosos que foram cometidos, né? E a gente vê assim, a pessoa que cometeu aquele crime, às vezes um conhecido nosso cometeu um crime terrível. E a gente para assim e pensa, puxa, mas aquela pessoa nunca deu sinal de ser violento, nunca fez nada, nunca fez mal a ninguém, nunca fez mal a um animal, nunca demonstrou nenhum sinal de maldade, de repente vai e mata os próprios filhos. E a gente conhece casos assim, de pessoas que de repente foram e mataram toda a família, pessoas que eram aparentemente normais, e eu sei, meu querido, e pela palavra a gente vê que essas pessoas receberam uma influência demoníaca. Essas hostes espirituais da maldade, elas fazem de tudo para destruir o ser humano. Lembra? O objetivo do diabo é te matar. O objetivo do diabo é te destruir. E é por isso que você precisa correr para a graça de Deus, para encontrar proteção debaixo de Deus. Salmo 91, não adianta deixar você sua Bíblia aberta no Salmo 91 na sua sala, se você não se entregar a Jesus. Amém? O diabo está aí para matar, roubar e destruir. E nós estamos aqui para desfazer as obras dele. Seja através da pregação da palavra, seja através da oração e do uso da autoridade que Jesus nos dá.
Mas não se engane, qualquer pessoa que não tem Jesus está sujeita a ser influenciada por esses anjos maus, por esses demônios. Amém? Então, como eu estava dizendo, né, sobre o governo do mundo estar debaixo da mão de Satanás, a ação do diabo nas nações se dá através desses principados, dessas potestades, desses dominadores, esses demônios que influenciam pessoas para que governem do jeito que ele quer. E aí tem muita gente assim, a gente encontra muitas vezes, né? Há pessoas que se manifestam possessas, né? E existem igrejas que você vê isso com muito mais evidência, outras menos. Mas Jesus, de fato, expulsou demônios de várias pessoas. E você encontra pessoas possessas, influenciadas pelo diabo, em que o diabo faz com que elas tenham umas vidas desgraçadas. E há algumas pessoas que dizem, puxa, o diabo poderia estar influenciando o presidente dos Estados Unidos. O diabo poderia estar possuindo o presidente da China, o presidente do Japão. O diabo poderia estar possuindo pessoas poderosíssimas que poderiam, com um só apertar de botão, destruir o mundo todo. Não poderia? E quem disse que não está? Nós muitas vezes achamos que a ação do diabo só é visível quando uma pessoa está lá manifestada, se debatendo, se estribuchando e espumando pela boca e falando com a voz grossa, falando, eu vou te matar, eu sou o dono dele. Não, meu querido, o diabo muitas vezes está influenciando pessoas e a gente nem percebe. Essa é a verdade. E aqui em Ezequiel, no capítulo 28, vamos lá de novo, Ezequiel capítulo 28. A gente já leu, não foi? Mas vamos ler de novo. No verso 2. No 2 não, no 12 e 13, que a gente já leu, né? Fala como o diabo, através do rei de Tiro, através do príncipe de Tiro, 28, versículos 2, 12 e 13. Ele fala como o diabo, que era a criação de Deus, agora está no coração do homem. No caso aqui, no coração do príncipe de Tiro. E a mesma coisa que o diabo falava, o príncipe de Tiro fala. Eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Não passa, aí Deus diz para ele, né? Você não passa de homem. Você não é Deus, ainda que estimas no teu coração como se fosse Deus. E sabe, há uma coisa extraordinária no poder em que o homem tem quando governa, tanto que as pessoas falam, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Todos os seres humanos que não têm Jesus são influenciados pelo diabo. Todos os governantes desse mundo, em algum grau, são influenciados pelo inimigo. Como você já disse, ele poderia influenciar, possuir o Putin, por exemplo, o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, e ele poderia simplesmente apertar um botão e destruir a humanidade toda. Por que ele não faz isso? Porque não chegou a hora de destruir a humanidade. Então, por mais que o diabo esteja com o dedo coçando para apertar no botão que destrói, Deus não permite, porque não chegou a hora da destruição da Terra. Vai chegar. Vai chegar um momento em que o Espírito de Deus vai ser retirado da Terra e aí o diabo vai fazer o que ele quer. Que a gente vê em Apocalipse, os selos e as trombetas. Mas por enquanto, Deus não permitiu que o diabo destruísse a terra. E aí a gente vê esses homens cheios de poder, que são influenciados pelo diabo, mas que também são limitados pela palavra de Deus e por aquilo que a gente fala. E você vê a importância que tem a igreja no fato de se levantar em oração, para que o diabo não faça aquilo que ele quer na sua nação, no seu país. Vamos lá em Daniel, para a gente fechar aquele parêntese que eu abri falando que apenas Israel não é governada pelo diabo. Daniel, onde é que fica Daniel? Depois de Ezequiel. Daniel capítulo 10. Tá vendo? Por isso que eu sempre digo para você pegar a sua Bíblia de papel, porque se você fica só com a Bíblia no celular, depois você fica perdido sem saber onde estão as coisas na Bíblia. É muito importante você pegar a sua Bíblia. Daniel capítulo 10, no versículo 12 e 13. Aqui a gente vê Daniel orando, buscando resposta de Deus para a liberdade de Israel. E aí chega um anjo, no verso 11 diz, Daniel, homem amado de Deus, entenda as palavras que eu vou te dizer e se levante sobre os teus pés, porque eu fui enviado a você. E aí Daniel diz, falando esse anjo comigo, eu comecei a me tremer e me levantei tremendo.
E aí diz o anjo, no verso 12: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você começou a aplicar o teu coração, a compreender as palavras de Deus e a se humilhar perante o teu Deus, as suas palavras foram ouvidas no céu. E eu vim por causa de tuas palavras. Só que, no verso 13, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. E então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E agora eu vim para que você entenda o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão que vai ser te dada ainda é para muitos dias. Fecha aqui esse versículo. O foco que eu quero dar para você é no versículo 13, em que o anjo saiu do trono de Deus, da presença de Deus. O anjo veio com a resposta para Daniel. Só que ele não chegou no mesmo dia, porque no meio do caminho ele diz que o príncipe da Pérsia me resistiu. O príncipe da Pérsia aqui, é claro, que não era o Ciro, que não era o rei Ciro, que não era o Dario, que não era o Artaxerxes, não era o Xerxes, não era nenhum desses. Não era o Rodrigo Santoro, que fez o papel de Artaxerxes, não era nenhum homem natural. Porque nenhum homem natural consegue resistir a um anjo. Só Jacó, né? Jacó brigou com o anjo. Só Jacó. Você não vê mais ninguém na Bíblia falando que brigou com o anjo e que ganhou. Ninguém. Ninguém. Anota isso aí. Então este anjo vinha trazendo a resposta para Daniel. Só que no meio do caminho, o príncipe da Pérsia. E quando a gente compara isso com Efésios 6,12, quando a gente compara com outros versículos que a gente leu, como 2 Coríntios capítulo 2, a gente vê claramente, 2 Coríntios capítulo 4, a gente vê claramente que os dominadores deste mundo tenebroso, que os principados e as potestades do ar que estão governando nas regiões celestiais, interferem extremamente a batalha espiritual que é travada nos céus. A palavra de Deus diz que existe ao nosso redor legiões de anjos nos protegendo contra os anjos do inimigo, contra o diabo. E aqui deixa claro que este anjo que veio lutar contra o anjo que trazia a resposta de Daniel resistiu para impedir que a resposta de oração chegasse. Então, o diabo está, sim, governando as nações também. A única nação aqui que traz Miguel como seu anjo é Israel. A única nação da terra, Israel, é governada por um anjo e não por um demônio. Enquanto as outras todas, infelizmente, são governadas pelos principados, pelas potestades, pelos dominadores deste mundo tenebroso e pelas hostes da maldade nas regiões celestiais. E é contra este que nós lutamos, não contra o presidente. Oh, meu querido, preste atenção. Veja, Romanos 13, vamos lá, Romanos 13. A importância de você orar pelo seu país e pelo seu presidente está aí revelada em Romanos 13. Abra comigo. Romanos 13 diz assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E todas as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Mas ele é um ladrão, mas é um presidente. Mas ele é um mentiroso, mas é um governador. Mas ele trai a sua esposa, mas ele é o prefeito. E aqui a palavra diz que nós devemos estar sujeitos às autoridades. Meu amigo, se você é igreja, se você é crente, você não pode andar falando mal de ninguém, muito menos do seu governador, muito menos daquele que governa seu país. Porque acabamos de ler que na nação existe um demônio que tenta governar a nação, não é? E nós temos homens que governam a nação, que são autoridades e autoridades que são ordenadas por Deus e que nós precisamos cuidar deles, porque se eles não forem cristãos, se o presidente do seu país, se o prefeito da sua cidade, se o governador do seu estado, se os seus deputados não forem cristãos, eles estão abertos para a influência do inimigo. Na verdade, já são influenciados pelo inimigo. Então, o que você vai fazer? Batalha espiritual aí, Você vai falar bem do seu governador, você não vai abrir sua boca para falar mal de ninguém,
Você não vai abrir sua boca para chamar ninguém de ladrão. Você não vai abrir sua boca para chamar ninguém de genocida. Você não vai abrir sua boca para chamar ninguém de assassino. Porque a palavra de Deus diz em Tiago que você não pode abrir a sua boca para amaldiçoar, porque a sua boca é uma fonte de bênçãos. Então não dá para uma fonte que jorra água doce jorrar água amarga. E é por isso que o salmista fala que Deus manda um anjo para colocar uma espada aqui na frente da minha boca para eu não falar besteira. Ó, o que você vai fazer? Você vai abençoar o seu presidente. Mas ele é um ladrão. Você vai abençoar o seu presidente. Não chama o cara de ladrão. Isso é injúria. Injúria é pecado. Falar mal dos outros é pecado. Chame ele de abençoado. E maior ainda, o que você vai fazer? Você vai colocar o seu joelho no chão. Você vai colocar o seu joelho no chão e você vai orar por ele. Mas você tá doido? Você tá vendo a lei que ele tá fazendo aí? Coloca o seu joelho no chão. Não jogue pedra em mim, vou dizer logo. É isso que está escrito na palavra de Deus. Você vai colocar o seu joelho no chão e você vai orar pelo seu presidente. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Você vai orar pelo presidente. Você gosta do presidente? Ore por ele. Você não gosta? Ore por ele. Você concorda com o que ele faz? Não concorda. Mas ore por ele. Amém? A nossa luta não é contra carne nem sangue. Não são pessoas que são nossos inimigos. São as influências do diabo sobre estas pessoas e sobre o país. Amém? Amém. Cadê o seu amém? Dá uma glória a Deus aí, Rafael, para mim. Glória a Deus. Aleluia. No verso 2 diz: quem resiste a uma autoridade, quem se rebela contra uma autoridade, se rebela contra a ordem de Deus. E todos estes que resistem vão trazer condenação sobre si mesmos. Bom, não era isso o tema, né? O tema de hoje não é esse. O tema de hoje é falar como o diabo vem governando o mundo e como nós hoje devemos desfazer as obras do diabo através de nossas palavras e nossas orações. Então, vou dar nome aos bois. Você não gosta do Bolsonaro? Ore pelo Bolsonaro. Você não gosta do Lula? Ore pelo Lula. Não importa quem eles são, não importa o que eles façam. O que você tem que respeitar é a posição de autoridade. Porque toda posição de autoridade vem de Deus. E se você fala mal da autoridade, você está resistindo a Deus. É isso que a palavra diz. Eu não concordo com muitas coisas que o Lula faz. Eu não concordo com muitas coisas que o Bolsonaro fez. Mas nem por isso eu abro minha boca para falar mal de nenhum dos dois. Até porque falar mal não resolve. Se resolvesse, meu amigo, o país estava a mil maravilhas. O que vai resolver é você colocar o seu joelho no chão, você, enquanto cristão, parar de falar mal dos outros e aprender a amar as pessoas. E fazer aquilo que Jesus diz. Abençoe os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Amém? Fecha parênteses. Glória a Deus. Mateus 18:18. Aí pronto. Daniel, vamos lá, devagar para a gente encerrar. Estamos quase acabando. Quanto tempo tem, Rafael? Daniel vai mostrar para a gente que o mundo é governado por anjos que governam cada nação. Anjos do inimigo, demônios, né? Cada nação tem um demônio governando esse país. Menos Israel, que é governado por Miguel. Governado entre aspas, né? Eles é a principal influência. E aí a gente vê em Romanos 13 a importância de nós orarmos pelos nossos presidentes, orarmos pelos nossos governantes, porque são eles que têm a ordem de Deus. No verso 3 diz assim: os magistrados não são para terror de boas obras, mas para a má obra. Você quer não temer a autoridade, faça o bem. No verso 4 diz: ele é ministro de Deus para o seu bem. Oxi, quem? Quem é ministro de Deus? Não diga um negócio desse. Eu achava que ministro de Deus era quem pregava. Ministro de Deus era pastor. Os evangelistas, os profetas que revelam CPF são ministros de Deus? São. Mas sabe quem também é ministro de Deus? O prefeito da sua cidade, o juiz da sua comarca, o presidente da Câmara de Vereadores, o presidente do país. Sabe quem mais é ministro de Deus? Ele diz aqui: os magistrados são ministros de Deus? O Alexandre de Moraes é ministro de Deus. Tô até rindo agora. Peraí, a palavra de Deus está dizendo isso? Tá dizendo isso. Tá dizendo aqui: Alexandre de Moraes é enviado por Deus para aprovar as boas obras. Então, ele é ministro de Deus. Se você fizer o bem,
não tema ele. Mas se você fizer o mal, então tema, porque ele é ministro de Deus. Olha só. Diz aqui também que ele não traz em vão a espada, né? O Alexandre de Moraes, eu gostei dessa, viu? O Alexandre de Moraes, ele não traz em vão uma espada. Ele é ministro de Deus e vingador para castigar aquele que faz o mal. Então é necessário, no verso 5, que você não só esteja sujeito a ele com medo do castigo, mas também por causa da sua consciência, ou seja, da sua fé. É isso. Eu gostei dessa. Porque é muito fácil a gente ver as pessoas fazendo coisas abusivas ou ilegais ou imorais, coisas que a gente considera muitas vezes desnecessárias. É muito fácil a gente ver os deputados roubando o país e começar a falar mal deles, não é? Mas a palavra de Deus diz que eles são homens que estão em posição de autoridade e que por isso devem ser respeitados e que por isso devemos orar por eles e que por isso eles são ministros de Deus. Gostou dessa revelação, Rafael? Então, meu querido, a nossa atuação enquanto igreja, e agora vem o final, né, da pregação, é a cereja do bolo. O diabo governa o mundo. E estes homens, se não forem cristãos, se não confessaram a Jesus, eles estão debaixo da influência do diabo. O nosso papel enquanto igreja, enquanto filho de Deus, é desfazer as obras do diabo, como diz aqui em Romanos 13, orando pelas autoridades, orando por estes homens, abençoando a vida deles, mas também, Mateus 18, Jesus diz, o que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar da terra vai ser desligado no céu. Embora o diabo tenha domínio sobre as nações, embora os demônios estejam governando as nações, a palavra final na terra hoje pertence à igreja, porque a igreja é o reino de Deus que foi colocado na terra. A vitória de Jesus na cruz se consolidou 2000 anos atrás. Então Jesus já pagou o preço da humanidade. O nosso papel hoje é como um exército de ocupação, tomar conta da terra. O diabo está aí, ainda está solto. Quando um país invade um outro país, ele derrota os seus exércitos e ocupa aquela cidade, né? Ocupa aquele país. Só que sempre tem um grupo de rebeldes que faz guerrilhas, que fica escondido nas matas, tentando ainda tirar o poder daquele que conquistou. Jesus conquistou na cruz toda a terra para Deus, mas o diabo ainda está solto, atrapalhando a vida dos cristãos, atrapalhando a vida daqueles que têm a bandeira de Cristo, Jeová Nissi. O Senhor é nossa bandeira. Nós carregamos a bandeira de Deus e o nosso papel enquanto cristãos é desfazer as obras do diabo na terra para consolidar a conquista de Jesus na cruz. Nós fazemos isso através de nossas orações e através de nossas palavras, orando pelos reis, orando pela nação e desfazendo as obras do diabo, desligando qualquer coisa que ele tente fazer aqui na terra. Se ele tenta fazer alguma coisa na sua vida, você tem autoridade dada por Jesus para desfazer isso. Repreender Satanás. Em nome de Jesus, dar ordem ao diabo para que ele saia. E ele tem que sair. Por isso que Tiago diz, resista ao diabo e ele vai correr fugindo de vocês. Amém? Então esse foi apenas a introdução. Isso foi apenas a introdução. Nós não vamos concluir hoje. Vamos continuar o estudo no próximo programa. Mas veja só que interessante. Quantas coisas nós descobrimos hoje, né? Amém. É isso mesmo. A palavra ela está escrita não sem motivo. Muitas vezes a gente não está vendo as coisas da forma agradável, boa e perfeita, conforme a vontade de Deus, porque nós não temos praticado a palavra. Nós não temos orado por nós mesmos, ou nós não temos repreendido Satanás quando ele chega com alguma presepada em nossas vidas. Nós temos deixado espaço para o diabo fazer o que ele quer e não pode ser assim. Nós temos que estar atentos para desfazer as obras do diabo, primeiro nas nossas vidas, porque ele não tem autoridade, e depois na vida daqueles que ele tem autoridade ainda, mas que nós, enquanto exército de Deus vivo, podemos desfazer através de nossas orações e através das nossas ordens que nós damos a ele. Claro que no nome de Jesus, porque é o único nome ao qual todo joelho se dobra e toda língua confessa, no céu, na terra ou debaixo da terra. Amém? Então, meus queridos, é isso. Essa foi a palavra de hoje. Eu achei que ia ser mais curta, mas Deus sabe de todas as coisas, não é? Então sejam abençoados na prática da palavra e até
sábado que vem, em nome de Jesus.